Youtuber, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito da segunda geração modernista brasileira. Misticismo e consciência social. Bom, para falar dessa segunda geração é necessário conhecer o contexto histórico em que os acontecimentos estão se dando. Nós tivemos a primeira geração, que vai ser conhecida como fase heróica, ou geração heróica do modernismo brasileiro, que vai se dar entre os anos de 1922, com o marco inicial da Semana de Arte Moderna, até os anos 30, onde a gente vai ver ser consolidada uma segunda geração, tanto na poesia quanto na prosa. Nós vamos ter um capítulo dedicado só para falar do romance de 30. Tudo bem? Mas, falando um pouco sobre o contexto histórico, nós vamos estar vendo acontecer no mundo, a partir dos anos 30, a ascensão de ideias totalitárias. O mundo passava por uma grande crise econômica, né? A gente tem a primeira grande crise do capitalismo com a quebra da Bolsa de Nova York em 29. Então, nesse contexto de desmantelamento do Estado, né, e de abandono das populações à própria sorte, líderes com tendências autoritárias, depois da Primeira Guerra Mundial, vão surgir, né, não só na Europa, mas no mundo todo. No Brasil, a gente vai ter o que a gente chama de Era Vargas, um período aí que vai durar de 30 a 45 anos. Encerrando a disputa que havia entre as oligarquias do café e do leite, né, a República Velha, a gente vai começar a ver uma nova república surgindo. Vargas, inicialmente, elabora, com uma Assembleia Constituinte, uma Constituição que é chamada de Constituição da Segunda República, em 1934. Ela vai ser inovadora para o Brasil, especialmente, porque ela vai instituir, além do voto obrigatório e secreto, também o voto feminino. É nesse momento que surgem, né, uma série de companhias nacionais, como a Petrobras, né, nesse momento, e, paralelamente, vão ser criadas uma série de leis trabalhistas. Os direitos do trabalhador vão começar, né, a ganhar forma nesse momento. Mas o mesmo Vargas, que inicialmente parecia querer governar para a população, começa, né, a se basear nas ideias que estão lá em ascensão na Europa, e ele vai instituir um regime autoritário também aqui, uma ditadura, né, chamada de Estado Novo. A partir de 1937, ele dissolve o Congresso Nacional, acaba com a independência entre os poderes, né, e concentra os poderes cada vez mais na figura do presidente, né, na figura do executivo. Então, de caráter autoritário, ele vai perseguir os seus opositores políticos, né, através da censura, principalmente, né, e vai instituir, inclusive, o Instituto da Pena de Morte, que vai durar até 1946 no Brasil. Havia, inclusive, um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, ou DIP, né, que fiscalizava, lia, procurava saber qual o conteúdo dos romances e dos poemas de então. Isso vai fazer com que vários escritores brasileiros sejam perseguidos e presos nesse momento pela ditadura Vargas. Bom, o mundo assistia, como eu disse anteriormente, à ascensão dos regimes, né, nazista na Alemanha e fascista na Itália. Regimes esses que vão se juntar e, juntamente com o Japão, né, vão criar o eixo das potências consideradas inimigas pelos Estados aliados, que vão entrar em guerra com eles. Hitler invade a Polônia em 1939, a Inglaterra declara, né, guerra à Alemanha, e a Alemanha vai conquistando territórios europeus seguidamente, né? A máquina de guerra é muito forte e vai ser devastador o início da guerra, né, para os demais países que estão ali no combate contra a Alemanha. Os japoneses decidem aí retaliar os Estados Unidos e, em 1941, ataque à base americana no Pacífico de Pearl Harbor. Esse ataque vai fazer com que os americanos decidam entrar na guerra junto com os aliados, né, com a Inglaterra, a França e demais potências, o que vai modificar um pouco, né, o panorama da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma série de conflitos, não só na Europa, mas em toda a Ásia, né, a guerra vai acabar em 1945, depois do rendimento do Japão aos Estados Unidos, quando os americanos inauguram um novo mecanismo de guerra bastante mortífero, né, que são as bombas atômicas lançadas lá
em Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas, em 1945. Então é nesse contexto que a gente vai ver os escritores do mundo inteiro, inclusive os brasileiros, né, percebendo como a guerra, como esse mundo desagregador, né, confuso, instável, vai se refletir nas suas obras, na sua poesia. Por exemplo, na nossa página 61, a gente tem um poema clássico do Carlos Drummond de Andrade chamado A Noite Dissolve os Homens. Entenda-se a noite como a guerra. Vou fazer a leitura aqui para a gente poder falar de algumas das características e dos nossos três principais poetas dessa geração. A noite desceu, que noite, já não enxergo meus irmãos, e nem tão poucos os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros, e o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo, o mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão. Aurora, entretanto eu te diviso ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirá com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes vapor róseo expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Segue a poesia, né? Mas a gente consegue perceber que essa guerra, que esse mundo totalitário, né, dissolve os homens, as suas esperanças, né, paralisa, acaba com tudo, as pátrias são dissolvidas. Mas o poeta termina, né, dizendo a respeito de uma aurora, de um novo dia que vai nascer e que vai superar essa fase. Bom, a segunda geração romântica, então, vai ser conhecida como uma geração que vai consolidar, né, uma proposta estética no nosso modernismo. Nesse cenário de instabilidade social e política, várias vão ser as temáticas e as formas adotadas. Supera-se aquela fase do nacionalismo crítico, em que eu queria revisar a história do Brasil e brincar com tudo aquilo, né? Brincar com o descobrimento, brincar com a figura do índio, desmistificar, tirar do pedestal os ícones que os românticos criaram, por exemplo, e passa-se a outros temas, a outras discussões. Então, as questões humanas, o ser no mundo, né? As angústias, os problemas existenciais vão fazer parte das poesias, principalmente, né, desses poetas que estão vivenciando essas transformações. Procura-se também, né, estudar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, não me volto só para os sentimentos, mas para os acontecimentos em si. E a linguagem vai adotar as tendências mais diversas. Eu não preciso mais só experimentar, né, esteticamente. Então, os poemas podem ser simples, eles podem tratar de coisas simples, banais, cotidianas, como brincadeiras, mas eles podem também tratar de situações sérias, complexas, dramáticas, né? Ora, vão se usar formas livres, versos brancos, eu não vou estar preocupado com a métrica, mas eu também vou retomar as formas clássicas, como o soneto, enfim. Tudo isso vai ser muito utilizado, o que vai retomar o interesse dos leitores para a poesia brasileira. Se na primeira geração houve um choque, né, com aquelas tendências vanguardistas de impressionar o público, agora, com o foco de novo no conteúdo, com menos experimentações estéticas, eu vou ter um maior interesse dos leitores. Então, vou colocar aqui o nome dos nossos principais poetas para a gente ouvir alguns dos textos deles e essas características aqui se reproduzindo. Tudo bem? Bom, continuando então a falar sobre os nossos escritores desse período, né, entre vários aqueles que estavam produzindo poesia no Brasil nesse momento, a gente está falando aqui dos escritores exclusivamente da poesia, né? A gente vai se dedicar aos escritores de romances e contos numa outra aula exclusiva.
A gente tem Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Bom, o Drummond vai ser um poeta que vai ter uma obra muito vasta, ele vai produzir poesia de todos os tipos, né? De todas as formas. Então ele vai tratar tanto da simplicidade da vida, quanto da complexidade. Ele vai rememorar a sua infância, mas vai se preocupar em relatar também na sua poesia, né, a maturidade de alguém que reflete sobre o seu próprio tempo, sobre a contemporaneidade. Um poema que reflete, por exemplo, a primeira geração, a brincadeira, a experimentação, é No Meio do Caminho. Um poema que ficou muito famoso. Pessoas buscaram interpretações, né, que extrapolassem o texto, mas que na verdade era só uma espécie de brincadeira que ele fez. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ora, professor, mas isso não é arte, absolutamente. Trata-se sim de uma brincadeira, não é? Que ele faz. Então, o que é a boa arte? O que é a boa literatura? É a arte clássica, é a arte do soneto. Drummond também vai produzir sonetos belíssimos. Mas isso não impede, por exemplo, de fazer uma brincadeira como essa. Ou quando, por exemplo, ele conta a sua história no poema de Sete Faces. Também aqui na página 64. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. Goste quer dizer canhoto, errado, não é? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mas vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então ele está falando sobre si, sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre aquilo que ele vivencia, né? De maneira simples, cotidiana. Há uma série de interpretações nesse poema que podem ser buscadas, ao contrário no meio do caminho, né? Mas ele também se preocupa em relatar, como lá a gente viu lá em A Noite Dissolve os Homens, as questões de guerra, as questões que estão marcando essa geração. Né? Por exemplo, aqui na página 65, Mãos Dadas, ele diz que tipo de poema ou que tipo de poeta ele procura ser. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Ele diz, olha, não quero ser um poeta que vai falar do passado, que vai falar de amores, que não impede que ele fale, né? De mulheres, enfim. Eu não fugirei para as ilhas e serei raptado por serafins. Eu não serei um poeta clássico, eu não serei um poeta romântico. Eu serei um poeta que falará sobre, né, aquilo que está acontecendo no meu momento, naquele momento em que eu vivo, né? O tempo é a minha matéria, esse tempo presente, a vida que é presente. Tudo bem? Então é uma poesia complexa, há muito a ser estudado. Eu acho que pedi que vocês fizessem o texto sobre o José, né? Muitas interpretações estão postas aí e vocês podem estudar mais sobre eles. Bom, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes são dois autores que também se destacam. Acho que Cecília Meirelles, se não me engano, ficou órfã muito jovem. Então ela sentia que a vida ela podia se esvair, ela podia terminar, né, a qualquer momento. Então ela desenvolveu uma poesia extremamente sensível, o olhar feminino muitas vezes traz isso para nós, né, diante dessa vida que se esvai aí de maneira efêmera. Por exemplo, aqui
na nossa página 68, a gente tem a cantiga. Ela diz: ai, a manhã primorosa do pensamento, minha vida é uma pobre rosa ao vento. Passam arroios de cores sobre a paisagem. Tu eras a flor das flores, imagem. Vinde ver asas e ramos na luz sonora. Ninguém sabe para onde vamos agora. Os jardins têm vida e morte, noite e dia. Quem conhecesse a sua sorte, morria. E é nisto que se resume o sofrimento. Cai a flor, deixa o perfume no vento. Então, ela compara a vida, né, a uma flor que nasce, cresce, desenvolve um perfume. Mas quando essa flor morre, né, fica apenas o perfume que rapidamente deixa de existir, que se esvai. Então, a vida é efêmera, a vida é sentida, né, como um momento de transição pura e simples. Ela é transitória, ela passa. Como ela diz aqui na nossa canção excêntrica, também na página 69, olha lá. Ando à procura de espaço para o desenho da vida. Em números me embaraço e perco sempre a medida. Se penso encontrar saída, em vez de abrir um compasso, protejo-me num abraço e gero uma despedida. Se volto sobre o meu passo, é distância perdida. Meu coração, coisa de aço, começa a achar um cansaço. Esta procura de espaço para o desenho da vida. Já por exausta e descrida, não me anima um breve traço. Saudosa do que não faço, do que faço arrependida. Então, ela está o tempo todo aí pensando sobre essa vida que ela procura desenvolver, ela procura agir, ela procura participar, mas que quando ela percebe já passou. Um último poeta muito importante para nós é Vinícius de Moraes. Ele vai refletir muito sobre situações, né, banais do cotidiano, ele vai fazer brincadeiras com isso. Ele é conhecido por ser um poeta que amou muito, ele se casou inúmeras vezes, ele compôs também canções, ele participou do movimento musical conhecido no Brasil como Bossa Nova, né? Ele também é um letrista. Então ele teve várias fases também de sua composição, mas as suas poesias sobre o amor, os seus sonetos em especial, foram os que ficaram mais famosos. No nosso livro nós temos dois, o soneto do maior amor e o soneto de separação. Então, no soneto do maior amor, ele descreve como esses amores acontecem, né? Existem e se dão. Mas no soneto de separação, ele vai descrever como é quando o amor se rompe, né? Ele tem a frase famosa lá do soneto de fidelidade, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que ele diz, olha, o amor é um fogo, né? Ele começa, ele risca, ele é uma faísca, ele vem, mas uma hora ele se esvai como o fogo. Então, a beleza do amor na visão de Vinícius é que ele seja imortal enquanto ele dure, né? Uma vez que ele é chama, uma hora ele vai terminar. Então é isso que ele diz no soneto de separação também, olha lá. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo ou distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, né, aquela boca que beijava, agora de raiva espuma, né? As mãos que estavam juntas, espalmadas, agora se espantam, não é? De repente, o que era calmo virou ventania, não é? E a paixão que um dia, né, foi essa chama, deixou de existir. Quem era próximo, quem você achava que era, né, aquele que melhor te compreendia, hoje parece um estranho, de repente, não mais que de repente. É assim que o poeta fala um pouco sobre o amor. Bom, mas Vinícius de Moraes, só para encerrarmos aqui, eu vou fazer uma pequena leitura, não consigo segurar o celular, porque é ele que está gravando, né? Fez também uma poesia, um poema que também foi musicado depois, que é muito importante para entender o contexto da guerra. É A Rosa de Hiroshima. Procurem ver o texto depois. Vou recitar para finalizar, para a gente se lembrar do primeiro momento, né? Do como é importante pensar sobre essas questões que marcaram o passado, mas que continuam a marcar
o presente. O autoritarismo é uma figura que deve ser combatida a todo custo, né? Quando, então, estouraram as bombas, escreveu o Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Né? Quando a bomba explode, ela parece uma flor. Mas essa flor, né, não é uma flor de vida, ela é uma flor de morte, né, que causa essas feridas, que deixa, né, com a radioatividade a herança maldita da morte, enfim. A rosa, que é uma rosa estúpida, é uma rosa inválida, né? A anti-rosa atômica, é assim que ele chama essa bomba que explode e termina com a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, essas foram algumas das reflexões desse nosso momento. Ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês.